Vamos pegar nossas Bíblias nessa noite. Hoje nós queremos fazer a terceira ministração da trilogia que nós propomos fazer aos irmãos. Nós propusemos uma trilogia chamada Diálogos, né? Trilogia é uma série de 3 ministrações. E chama-se Diálogos porque a ideia é dialogar um texto bíblico com um texto literário ou um texto filosófico. É importante que os irmãos entendam que tudo que nós estamos fazendo é ministrando a palavra de Deus revelada na Escritura e demonstrando como que há algumas verdades bíblicas que podem ser vistas também em outros materiais, em outros textos, numa outra vertente, numa outra perspectiva, mas que contribui conosco pelo seu valor literário ou pelo seu valor reflexivo, nos ajuda a compreender as verdades que são das Escrituras, que estão nas Escrituras. Longe de mim querer aproximar qualquer coisa no âmbito de uma aula de literatura, não é esse o objetivo. Nós não estamos fazendo nenhuma abordagem de ensino de literatura. Estamos apenas dialogando o pensamento bíblico com algum texto literário. Portanto, que ninguém espere nenhuma aula de literatura, que não é o nosso objetivo, pelo menos agora ou pelo menos aqui na nossa reunião. De todo modo, nós falamos a mensagem, a primeira, nós dialogamos. Os irmãos lembram do texto? Qual foi? A primeira ministração? A parábola do semeador e a alegoria da caverna. A segunda mensagem, na semana passada, nós tratamos o Eclesiastes, dialogando com o delírio, que é um capítulo, salvo engano, o terceiro capítulo de uma obra de Machado de Assis intitulada Memórias Póstumas de Brás Cubas. E hoje nós vamos falar sobre o rico e o Lázaro, dialogando com o livro completo, ou pelo menos a ideia do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá bom? Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos adiante. Falar de a parábola do rico e Lázaro e falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas é aproximar duas ideias muito geniais. Primeiramente, a ideia de Cristo, que é original, porque Cristo, quando ele conta esse fato, alegoria do rico e Lázaro, não havia ainda Memórias Póstumas, que é uma obra, salvo engano, de 1880, ou seja, bem recente, agora próximo de nós. Mas a ideia original de Cristo de fazer falar um defunto, de dar voz a um defunto. Ou melhor, nós vamos encontrar claramente como Cristo, ele mostra o rico, que depois da sua morte, lá no Hades, ele conversa com Abraão algumas ideias acerca da existência, algumas ideias acerca da nossa responsabilidade enquanto mordomos de Deus, uma reflexão acerca dos nossos deveres enquanto aqueles que são oráculos de Deus, aqueles que são chamados por Deus para testemunhar ou para que seja proclamar as virtudes daquele que nos chamou para o seu reino, anunciar as virtudes da sua glória. Então, a parábola do rico e Lázaro, ou melhor dizendo, o fato alegoria, daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos por que chamamos fato alegoria, em que há alguém do outro lado da morte que está falando a nós, os vivos, por meio de um texto. E Memórias Póstumas, semelhantemente, também fala de um indivíduo chamado Brás Cubas, e esse indivíduo, ele teria morrido, e agora do outro lado da vida, ou seja, da morte, ele escreve um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então logo o próprio título já indica que ele está morto, porque esse livro narra as memórias. Essas memórias são memórias póstumas. A palavra póstuma está para depois da morte.
Então, depois da morte é que Brás Cubas, ele vai então pensar e refletir a sua existência aqui na cidade, no meio da sociedade, enquanto ele estava vivo. Não é sem razão que ele próprio se intitula nessa obra, ele diz: eu não sou propriamente um autor defunto, mas eu sou, sobretudo, um defunto autor. Ok?